As areias douradas se estendiam até onde a vista alcançava, dunas ondulantes ondulavam pelo olho em um padrão hipnótico que poderia acalmar até a alma mais perturbada. A tranquilidade era sublime. Mesmo sem sinais de brisa, o mundo ao redor do Inquisidor se movia. A onda de calor subia languidamente do deserto, fazendo a cena parecer oscilar, como uma dançarina sensual, preenchendo o observador com as lentas, mas crescentes brasas da promessa de sedução e paixão. Atrás dele erguia-se uma vasta edificação, uma coisa que exalava antiguidade, artifício, uma apreciação quase insondável do ofício e paixão da criação. Mais velho do que qualquer coisa que o grupo de intrusos já tinha estado perto antes, parecia mais velho do que o sol ao redor do qual este planeta girava, suas esculturas, em grande parte perdidas para o carinho do vento e da areia que carregava, a única coisa de visitação que deve ter tido em milhões de anos, antes mesmo da humanidade ser capaz de fazer mais do que grunhir. Seu amor pela luz, as linhas amplas eram graciosas, apesar de todo esse tempo. As grandes portas, agora tão varridas a ponto de serem quase vidro, ainda assim, a estranha sugestão da majestade e arte da decoração de seus dias de glória estavam presentes para aqueles com os olhos e perspicácia para ver. Deve ter sido impressionante em seu dia. A beleza natural da cena foi totalmente perdida para o Inquisidor Barabas de Villiers. Sua impaciência não passou despercebida por sua comitiva, que se afastava cada vez mais dele enquanto seu olhar silencioso continuava. O objeto de sua atenção parecia visivelmente murchar sob seu olhar, mas ainda assim ele não disse nada, apenas balançou lentamente a cabeça para trás e para frente repetidamente, seus olhos arregalados e suplicantes. Finalmente, parecia que Villiers havia exigido demais dessa alma desesperada que estava com ele há tanto tempo. Villiers nunca havia sido recusado desde que fez os juramentos e passou nos testes, e agora carregava o distintivo e a autoridade de um inquisidor do Ordo Xenos. Era preciso mudar a postura e a tática. A expressão severa de Villiers caiu e seus olhos agora aqueceram. Ele se agachou cuidadosamente até ficar ao nível dos olhos de seu auxiliar e exibiu seu sorriso mais avuncular. Sua mão se estendeu e acariciou a pobre cabeça careca de seu amigo muito especial. Suas próximas palavras foram tranquilizadoras e de apoio, projetadas para obter exatamente a resposta que ele precisava. Deste o mais talentoso de seu séquito. Agora, Fudiance. Quando foi que eu já te decepcionei? Quando foi que eu te pedi para fazer algo que você não pode fazer? Quando foi que eu não te protegi e cuidei de você? Você desconhece sua própria força e capacidade. Eu peço tão pouco. Eu peço tão raramente. Você consegue fazer isso? Eu estou aqui. O Imperador está conosco, com você. Ninguém pode te machucar. Tudo o que eu quero que você faça é procurar por mim, ver por mim e me dizer o que você vê. Como um cão desejando agradar seu mestre, os olhos de Fulian se iluminaram por um momento com o calor que estava recebendo de seu mestre, mas uma sombra rapidamente caiu atrás de seus olhos, e seu sorriso se transformou em uma carranca de medo, e sua cabeça baixou o olhar para o chão em vez de para os olhos de seu senhor. Estou assustado. Sei que não deveria estar, pois o Imperador está comigo. Você está comigo e me protege, mas estou assustado para olhar. Posso sentir a presença. É antiga, meu mestre. É tão antiga. Eu não quero olhar. Não pode haver outro caminho? Você é o homem mais sábio e poderoso que já conheci. O Inquisidor Mor não pode encontrar outra maneira? Não, Fodians, eu não posso. Eu sei que este é um lugar antigo, mas já estivemos em tantos. Por que este? Sussurrou o Inquisidor implorando ao seu psíquico sancionado. Fodians engoliu em seco e então respondeu, mas ele não levantou a cabeça, não fez contato visual.
Não é deste edifício que falo, não são estas ruínas. É aquele que veio aqui, aquele que os abriu, aquele que você caça, eu não conhecia. Agora eu conheço. Ele é velho, meu senhor. Seu cheiro é tão forte. Ele é mais velho que as estrelas. Eu não ouso olhar. Inquis de Villiers abafou um grunhido de desagrado e manteve seu rosto uma massa de felicitação tranquila. Fudianos, nós viemos tão longe, estivemos tão longe, eu mostrei a vocês as estrelas como vocês pediram. Eu mostrei a vocês bondade. Eu mostrei a vocês a minha confiança. Agora eu peço apenas uma coisa de vocês. Se vocês fizerem isso por mim, eu permitirei que descansem no navio, nas nossas próximas 3 paradas. Não pedirei que venham até estarem descansados. Mas eu preciso saber, Fodians. Você precisa ver por mim? Minha vida inteira me levou a este lugar, e a este momento não pode acabar agora porque você está com medo. Se você não olhar, se você não me disser o que vê, você cospe no trabalho da minha vida e em tudo que fizemos. Você cospe em mim? Essa última frase provocou uma reação violenta e instantânea. A figura fina e aracnídea olhou para cima num instante, com o início de lágrimas em seus olhos arregalados de choque. Fodion mordeu o lábio inferior com tanta força que sangrou, tremendo como um cão ferido e maltratado. Mas ele assentiu devagar. O medo em seus olhos foi afogado pela umidade ao encontrar o olhar de seu mestre. Ele fechou os olhos com força por um instante, respirou fundo e se levantou. Sua mão trêmula esticou-se lentamente em direção ao portal imponente à sua frente. Ele hesitou por fim, sua mão tremendo quase incontrolavelmente, mas então parou, e ele bateu com a palma aberta e os dedos esticados o máximo que puderam na pedra jateada de areia. Uma coroa de energia branca se infiltrou e formou tentáculos que correram para cada borda e depois retornaram a ele, formando um circuito. A cabeça de Fodion jogou-se para trás e sua boca se abriu em um grito mudo, seus olhos em chamas com luz explodindo deles. Quando ele abriu sua mente para a memória do monte, a história recente deste artefato entre as areias, e ele viu sua glória e terror. Uma voz agora irrompeu de Fodion, que forçou todos, exceto o Inquisidor, a dar vários passos para trás. Isso nunca havia acontecido antes. Mas Abás Velias manteve-se firme e observou, ouvindo atentamente cada última sílaba de cada última palavra. Ele esperou décadas pela menor pista, a menor indicação de que estava no caminho certo, que ele estava certo e não delirante, como seus irmãos na Ordo haviam zombado ou rido sempre que ele estava entre eles. Finalmente, a vindicação era dele. Ele não perderia nada. Fulgens entoou. Ele vem, ele vem. Ele vem aqui para este lugar, para despertar seu povo adormecido. Ele é o silencioso, o primeiro de sua espécie, o último de sua espécie. Eu o vejo. Ninguém em sua comitiva sabe quem ele é, mas eu posso ver. Eu posso ver as eras infinitas ao redor dele, as peles do tempo que ele atravessou para estar neste tempo, neste lugar. Ele está além de nós, tão longe, muito além da nossa linguagem para descrever. Não temos o quadro de referência. Ele é tão velho. Ele é poder, não como a bruxa ou o guerreiro. Ele é a majestade e o poder dos tempos antigos. O poder que direciona conforme desejos realizados. Somos tão pequenos. O que ele sofreu? Imperatriz, tenha piedade do que ele sofreu. Seus filhos. Eles gritaram por semanas e meses antes de se habituarem à dor incessante. Todos eles gritaram. Eles foram devastados. Todos eles foram devastados. Pois seu filho era o banquete lento de um deus malévolo. O mais escuro e terrível de todos os deuses. Era a própria morte, o ceifador sombrio, que comeu o filho deles e amaldiçoou sua carne. Todos eles estavam em tanta dor, nunca terminando, nunca diminuindo, nunca aliviados do berço ao túmulo.
Nunca antes uma raça foi tão amaldiçoada, tão parecida conosco. Contudo, a raiva deles é justificada. Se fosse 10 vezes o rio inextinguível que é agora, seria justificado. Eles foram amaldiçoados, enganados, despojados de suas almas, usados e abusados. Mas ele mudou isso. Ele, o único que poderia. Ele planejou e escondeu sua mente, suas intenções até mesmo deles. Ele vinculou seu tempo. Ele esperou por milênios, mais ainda, durante a guerra deles com os deuses da mente, durante a batalha entre os poderes malévolos de seus mestres. Quando eles se devoraram e apagaram o sol, e torceram buracos no espaço para fazer partes da galáxia desaparecerem. Ele esperou, então ele atacou. Ele derrotou todos, exceto 2. Ele os caçou e virou o jogo. Seu povo queimou aos milhões, aos trilhões. Seus 2 irmãos foram mortos, mas ele resistiu. Ele era implacável. Ele venceu. Ele venceu. Este é o ser que venceu a guerra no céu. O que ele fez? Ele viu a roda girar, mas não se afoga no peso dos éons que carrega. Ele os usa como uma capa. É a sua vez, majestade. Ele é o rei deles. Ele presenciou o nascimento de maravilhas. Ele presenciou a morte deles. Ele viu o fim de sua raça e o início de seu domínio das estrelas. Ele viu o fim dos deuses e ordenou a morte de demônios de poder além de qualquer coisa que podemos conhecer ou enfrentar hoje. Ele é um matador de deuses. Ele é um senhor do poder. Ele é o rei deles. Ele vem para despertá-los em todas as estrelas, nas inúmeras estrelas desta galáxia. Ele esteve em todos os lugares, em todos os momentos. Ele se move pelo tempo e espaço como um tubarão pelos oceanos. Ele tem um nome. Eu sei. O nome dele. Ele é Sazarek. Ele é o maior e último rei silencioso. A cabeça de Fodion balançou rapidamente e cada músculo dele agora tremia, pois uma convulsão de tal força o dominou que ele parecia estar à beira de virar do avesso. Sua mão estava presa às portas. Seus olhos, ainda em chamas com poder, crepitavam, enchendo o ar com um cheiro acre de bandido. Enquanto os olhos do psíquico queimavam e seu corpo tremia, o inquisidor acenou lentamente uma pequena reverência, testemunhando sua psique se extinguir. Isso já havia acontecido antes, mas nunca a recompensa do gamble havia sido tão alta. Agora ele tinha um nome. Ele estava certo. Quando o inquisidor Barabbas Villiers se virou para ir embora, deixando para trás o agora carbonizado e fumegante, mas ainda de pé, cadáver de Fodians, ele lentamente e com satisfação sorriu para si mesmo. Ele estava certo. Um flash de luz o tirou de sua reverie autocongratulatória quando ele viu as distorções de calor ao seu redor se transformarem em realidade. Sua tropa estava cercada por formas metálicas. Energia verde arqueou pelo ar e iluminou cada um de seus companheiros restantes. Ele viu eles serem apagados da realidade como chamas verdes consumindo figuras de papel. Apenas sussurros de fumaça flutuavam para o céu nos vapores de calor onde uma vez seu séquito estava. Bravos não alcançou sua arma. Ele sabia que estava morto. Mas os seres metálicos esqueléticos não atiraram. Eles avançaram. Parece que a morte dele não seria rápida. Bem-vindo, gentil ouvinte. Eu sou Baldermort, e agora é hora de eu apresentar a você uma das figuras que considero mais importantes e enigmáticas do universo Warhammer 40.000. Pois ainda se sabe tão pouco sobre ele, tão pouco confirmado. No entanto, sinto que é importante discutirmos o que é conhecido, o que está registrado, e meu próprio horror de que esta coisa da antiguidade está finalmente surgindo e se preparando para entrar no palco galáctico, pois poucos entendem o quão verdadeiramente aterrorizante essa pessoa é, o que realmente significa que ele agora está se preparando para jogar fora o manto de subterfúgio que ele usou por tanto tempo. Até agora, acredite ou não, eu estive me contendo. Agora é hora de ir full Voldemort e lidar adequadamente com isso, uma das partes mais importantes do universo Warhammer.
No entanto, isso ainda será apenas uma introdução, uma visão geral do conteúdo relevante que desejamos explorar. Há tanto no universo Warhammer, suas tramas e propósitos tão entrelaçados, que devemos apenas tocar no óbvio em uma única sessão. Mas não tenha medo, gentil ouvinte. Um dia chegaremos lá. Uma jornada que pode levar algum tempo. Mas espero que valha bem a pena o esforço. Mas agora, isso é finalmente a hora. É hora de discutir Sazarek, o rei silencioso dos Necrons. Prepare-se para uma jornada que nos levará milhões de anos ao passado. Para o maior confronto que a galáxia Warhammer já conheceu. Uma guerra que faz a heresia de Horus parecer uma briga animada de salão. Então, vamos começar. No início do universo Warhammer, no próprio amanhecer de seu tempo, nasceu um grupo de seres. Coisas quase semelhantes aos horrores Lovecraftianos, que foram chamados mais tarde de Catan. Essas criaturas sombrias eram seres desencarnados do espaço, enormes e compostos apenas de energia. Eles aprenderam a subsistir com as energias das próprias estrelas, absorvendo o abundante poder que um sol emitiria ao longo de milhões de anos, até que tivessem drenado toda a energia e o sistema tivesse morrido um fim frio e estéril. As criaturas, os Catan, ou Ingir, como os Eldar os chamariam, então se moveriam lentamente através da fria expansão do espaço para outra estrela e começariam o processo novamente. Mas eles sempre foram poucos, e as estrelas da galáxia incontáveis. A vida se desenvolveu em sistemas onde esses seres quitônicos ainda não haviam se banquetado, e a Via Láctea logo viu o desenvolvimento de duas facções distintas, as primeiras raças como nós, humanidade, as classificaríamos. Seres de matéria que viviam e morriam em planetas e progrediram para a consciência. As duas primeiras raças que se desenvolveram eram coisas de lenda. Eles eram os antigos e o Necrontyr, e em quase todos os aspectos eles não poderiam ter sido mais polarmente diferentes. Os antigos eram uma raça, ou muitas raças, alguns afirmam, de seres calmos e iluminados que viam o valor em toda a vida. A deles era uma sabedoria lenta das eras, e sua força vinha de sua própria natureza e dos poderes que desenvolveram ao longo de incontáveis milhões de anos. Há muitos relatos do que eles podem ter sido, muitas histórias divergentes, mas a mais prevalente e mais recorrente é a imagem de saurianos, répteis. Os antigos eram diretos, mas exaltavam as virtudes da paciência, cooperação e uma visão coletiva. Eles não faziam nada às pressas. E não faziam nada que considerassem negativo, empregando o que seria considerado pelos humanos como um juramento hipocrático para apenas ajudar e nunca prejudicar. Conta-se que eles evoluíram devagar, com prudência e atenção aos impactos de cada ação. Eles eram sábios além da capacidade da raça atual de até mesmo conceber. Os antigos tinham uma compreensão fenomenal de tecnologia, mas direcionaram-na para dentro e para o benefício de todos. Eles criaram mundos idílicos que seriam berçários perfeitos para o cultivo da vida. Eles então auxiliariam e aprimorariam as propriedades das raças em desenvolvimento, guiando-as rumo à consciência, progresso e prosperidade. O domínio da biologia levou-os a ter uma longevidade que só poderia ser interpretada como quase imortalidade. Mas mesmo assim, essa não era a única habilidade deles. Eles também eram mais adeptos ao uso da habilidade de distorção, agora conhecida como psíquica ou mágica, do que qualquer um desde os anciãos. A pesquisa lenta e meticulosa deles os levou a um nível de compreensão do universo que lhes permitiu manipulá-lo no nível mais fundamental, e permitiu-lhes criar um sistema de trânsito chamado Webway, que ainda é usado hoje, muitos milhões de anos depois. O Webway era um labirinto de portais semelhantes a buracos de minhoca para uma sub-realidade ou domínio adjacente ao Warp. Porém, não totalmente do Warp. O imaterial fazendo isso, os antigos poderiam literalmente passar de um mundo para outro a pé e num piscar de olhos, mas nunca estariam verdadeiramente no reino do Warp, o imaterial, nem no reino da matéria, o Matérium. Estas eram apenas veias menores, estradas neste incrível sistema de trânsito,
Eles tinham raios maiores que permitiriam o transporte quase instantâneo de grandes embarcações e frotas. Os antigos concederam à galáxia, como anjos quase onipotentes de luz que traziam vida, cura, conhecimento e sabedoria onde quer que fossem. Eles se estenderam pela galáxia, e logo poucas partes da Via Láctea estavam livres deles. Seu toque benéfico. Enquanto os antigos se espalhavam pelas estrelas, sua sombra, seu oposto polar, surgia os Necrontyr. Eles não poderiam ser mais diferentes. Enquanto os antigos viviam vidas de quase perfeita felicidade, os Necrontyr estavam condenados desde a sua concepção. A estrela em torno da qual o planeta natal dos Necrontyr orbitava estava de alguma forma ferida, e a luz que dela emanava era intensa demais e impregnada com o poder de deformar e mutar. Assim, as vidas dos que cresceram neste sistema eram aberrações terríveis. Apesar de todas as adversidades, os Necrontyr perseveraram. Se o seu Sol fosse uma estrela normal, os Necrontyr poderiam ter terminado muito como a humanidade, ou qualquer outra raça, onde seu destino era próprio e seu caminho feito de escolhas. Mas os Necrontyr tinham poucos. O Sol destruiu seu DNA e fez da mutação, degeneração e degradação uma realidade para cada ser que vivia lá. Com sintomas semelhantes à doença de radiação, uma maldição inevitável desde a concepção, não havia alegria na existência dos Necrontyr. Mas eles prosseguiram de qualquer forma. Eles desenvolveram tecnologias ao longo do tempo que lhes permitiriam se lançar às estrelas. Dos dois, os Necrontyr eram e sempre seriam os mais avançados tecnologicamente, mas os efeitos foram lentos. Para os enigmáticos e pacientes antigos, isso não seria um problema, mas para os Necrontyr, o tempo era o recurso mais precioso e limitado. Isso criou um pânico frenético em tudo o que eles faziam, cada vida, cada empreendimento, cada aventura. Isso também marcou a própria psique deles como uma raça, pois a morte era um espectro tão imediato que eles tinham terror dela. Por razões que estão prestes a ser reveladas, isso também não era totalmente natural. Os Necrontyr ergueriam enormes edifícios para os mortos, e toda a sua cultura parecia voltada para valorizar mais os mortos do que os vivos. Apenas ao obter um mausoléu ou túmulo devidamente impressionante, qualquer um desta raça acreditava que seria lembrado, pois a memória era tudo quando suas vidas eram tão amaldiçoadas com dor e sofrimento. A vida não era para ser valorizada, apenas a realização, e a marca deixada para o futuro ser um tapinha alegre. Assim, a vida era vista como um estado temporário, e todos tentavam acumular o máximo de prestígio possível no curto período concedido. Os esforços em grupo e a cooperação seriam silenciados, pois não haveria túmulos combinados. A competição entre os membros da raça era feroz, durando até a morte. Isso distorceu uma cultura que poderia ter sido tão iluminada por si mesma, mas eles nunca sentiram que tinham tempo, e suas mentes foram distorcidas pela própria dor que era seu constante manto de honra. Respirar era estar em miséria. Contudo, os Necrontyr desesperadamente tentaram escapar da maldição de seu impiedoso filho, forjando enormes frotas de exploração e colonização para fugir para um futuro e existência melhores. Enormes naves espaciais foram construídas e lançadas para o espaço profundo. A expansão dos Necrontyr foi lenta em velocidade, mas tão direcionada e impulsionada que parecia rápida em comparação com os antigos, toda a raça de indivíduos dedicando todos os seus pensamentos acordados de fato para escapar de suas condições existentes. Infelizmente, os Necrontyr descobriram que, apesar de toda a lógica, a fuga de seu sol irradiante não era o fim de seu sofrimento. Por algum motivo, o efeito havia sido infundido em seu próprio DNA, e cada criança nascida em novos mundos longe da corrupção de sua estrela de gênese ainda era afligida pelas doenças debilitantes e distorções que tornavam cada hora acordada um teste de vontade. Isso não fazia sentido lógico, e essa derrota levou-os a quase encerrar seu progresso em bioquímica e genética e concentrar-se em outras disciplinas da ciência. A descoberta de que a maldição da dor os seguiria onde quer que fossem foi uma decepção que coloriu todo o seu futuro e os levou por um caminho intensamente sombrio.
mas os antigos propagariam e apoiariam outras espécies. Os Necron, em sua raiva e ira, os exterminariam. Eles se expandiram como um império, motivados não pela esperança, mas pelo medo. Sua raiva inerente à injustiça do universo e à mão que lhes foi dada só seria aumentada quando finalmente fizeram contato com os antigos. Não há registro de como o encontro ocorreu, mas em uma série de mundos, através de incontáveis parsecs de espaço, os Necrontyr encontraram os antigos e vice-versa. Só podemos realmente supor o que aconteceu, pois até mesmo os Necrontyr que estavam vivos naquele período agora estão há muito tempo desaparecidos por milhões de anos, antes mesmo de a guerra estourar. Mas estourou. Suas raízes eram simples. E poder. Os Necrontyr acreditaram que suas preces foram ouvidas quando encontraram uma raça semelhante a imortais, com conhecimento e habilidade para brincar de Deus com as linhas genéticas de outras raças. Os antigos eram generosos e agradáveis, compartilhando com todos. Os Necrontyr devem ter acreditado que era a serendipidade e a recompensa por todos os seus esforços e gerações incontáveis de dor. Infelizmente, não foi assim, pois os antigos ajudariam qualquer um, ajudariam todos, menos os Necrontyr. Talvez os antigos tenham visto os Necrontyr e os julgado por sua reação anterior a outras raças menos desenvolvidas e tiveram sua primeira e mais poderosa experiência de antipatia. Talvez eles simplesmente não quisessem compartilhar sua preeminência duramente conquistada com um potencial lobo no palco cósmico. Talvez eles também apenas olhassem para outra raça que era quase tão poderosa quanto eles e não quisessem compartilhar as estrelas da galáxia Via Láctea com outra, vendo-os como arruaceiros em seu jardim cósmico. Talvez eles tenham sentido a sombra escura da raça e recuado dela. Não importa o motivo, pois nunca será conhecido agora. Os antigos rejeitaram os apelos e demandas dos Necrontyr. Eles não resolveriam seus problemas para eles. E não lhes dariam as chaves da quase imortalidade. Mas também isso significava que eles estavam dispostos a assistir os Necrontyr continuarem sua existência de dor e sofrimento. Isso não foi bem recebido. A raiva e o ódio inerentes dos Necrontyr para com o universo e sua situação agora tinham um alvo para os antigos, e sua ira parecia interminável. Para acrescentar a isso, surgiu uma situação política complexa no Império Necrontyr. Os Necrontyr eram governados por um conselho de 3 Faerons, ou Senhores Supremos, os Triarcas, 2 dos quais eram subordinados ao único verdadeiro governante dos Necrontyr, o Rei Silencioso. Ele era conhecido assim, pois em todas as comunicações e aparições perante o povo, ou mesmo em sua própria corte, o Rei Silencioso nunca falava. Suas intenções e decretos eram expressos por um de seus 2 faraós, subordinados do Triarca. Os Necrontyr eram organizados numa base feudal de príncipes menores, chamados faraós, que detinham poder sobre um grupo de nobres, chamados senhores e senhores supremos. Assim era a organização baseada no medo e respeito, mas principalmente reformadora. Inicialmente, os mundos das expansões permaneceram leais, em contato próximo e submissos ao governo Necrontyr de seu planeta natal. Porém, conforme a distância entre a Terra e as colônias aumentava, a ameaça de retaliação perdia força. Isso também se encaixava na mentalidade dos Necrontyr, a necessidade de realização individual e engrandecimento que era necessário para criar uma marca duradoura a ser lembrada. Portanto, à medida que o Império crescia e se expandia, a realidade real de represálias por desobediência diminuía, pois uma tríade precisaria enviar frotas de navios de estase ao longo de décadas, se não milênios, de viagem para recuperar o controle e impor seu domínio. Uma regra que inevitavelmente teria mudado para outro titular até o momento em que as frotas chegassem ao seu destino. Além disso, os transgressores nunca viveriam o bastante para receberem punição direta. Quando o Triarca descobrisse que estava sendo ignorado e a frota fosse enviada e então chegasse para punir os transgressores, os perpetradores já estariam mortos há muito tempo.
Seus ancestrais poderiam muito bem estar no comando quando a frota chegasse, mas isso pouco incomodava os faraós e senhores supremos Necron, pois a psique racial era muito imediata, contanto que sua glória fosse consagrada. Isso não importava nem um pouco. Em pouco tempo, a palavra dos triarcas estava sendo flagrantemente ignorada em toda a galáxia, e as guerras de fronteira eram uma realidade trágica e custosa em todo o Império, pois cada senhor feudal procurava se elevar, esmagando tudo perto de suas posses. Todos tentando tão desesperadamente fazer algo, qualquer coisa que lhes garantisse um lugar na história. O Tyr Necron chamou esse período de guerras de sucessão, e as estrelas queimaram, talvez outro motivo pelo qual seus discursos com os antigos sempre estavam fadados ao fracasso, pois quem poderia confiar em um povo humano tão desunido, agressivo e egoísta? Para os antigos, o pecado supremo deve ter sido assistir a uma raça que friamente massacrou a sua própria. Eles nunca dariam as chaves da imortalidade para tais seres. Então, o dado foi lançado. O triarca da época decidiu por um simples curso de ação que eles acreditavam que mataria 2 coelhos com uma cajadada só. Com a necessidade de reforçar um propósito racial para direcionar a ira de toda a sua espécie para um único objetivo, eles declararam guerra aos antigos. A determinação e o ódio dos Necrontyr foram canalizados e direcionados ao império passivo e benéfico dos antigos. Com os pelos arrepiados, sua necessidade de glória pessoal agora desencadeada na forma de um impulso para derrubar seus inimigos e exterminar completamente os antigos. Os faraós em toda a galáxia se voltaram como um só para a tarefa de obliterar seu inimigo. Frotas de milhares de navios, exércitos de incontáveis milhões e bilhões de Necrontyr foram forjados e recrutados, armados com as melhores armas que os inúmeros criptógrafos poderiam conceber e reunir. Como um arco puxado, o Trark soltou os exércitos dos Necrontyr nos antigos como uma flecha. A princípio, seu ataque era imparável, e os antigos despreparados perderam sistema após sistema, pois, inesperadamente, em suas mentes, as marés dos Necrontyr avançavam sobre eles como um touro enfurecido, nunca dando aviso, nunca mostrando misericórdia ou quartel, exterminando tudo em seu caminho. Mas as coisas mudaram rapidamente, como sempre acontece. Conforme os antigos se orientavam na Primeira Guerra Galáctica, suas forças e sutilezas inerentes começaram a prevalecer. Ao usar o Webway, os antigos podiam reunir rapidamente suas forças menos numerosas para repelir ataques. Sempre que os Necrontyr eram detectados, suas frotas, vastas mas intensamente lentas, saíam do estado de estase para as armadas preparadas dos antigos. Eles não têm chance. Conforme a guerra se prolongava, os antigos superavam os Necrontyr, que partiram para o ataque. Os antigos conquistaram planeta após planeta, sistema após sistema, até que os Necrontyr foram, com grande custo para ambos os lados, forçados a recuar para seu mundo natal. Agora contidos e vistos como pouco mais do que um incômodo, parecia que a guerra deles havia acabado. Nesse momento, 2 coisas aconteceram. A primeira foi que o tribunal dos Necrontyr se desintegrou quase por completo. Como uma liderança que, ao longo das gerações, perdeu para os antigos, agora eram o alvo da ira sem limites de seu povo, uma nova guerra de sucessão estourou. Os faraós e senhores restantes se recusaram a se curvar a um sistema e povo que eles viam como singularmente incompetentes e totalmente falhos em sua liderança, permitindo a surra sonora de toda a sua raça por espécies de hippies cósmicos. A luta foi brutal e interminável, até que a segunda coisa ocorreu. Presos em seu próprio sistema, sem qualquer maneira de explorar ou direcionar suas atenções para fora, o Cryptex Necrontyr começou a explorar as nuances de seu próprio sistema novamente. E ao fazer isso, chegaram a uma descoberta aterrorizante. Seu sol não foi corrompido por acidente. Não foi um acaso ou azar. Havia algo realmente fazendo tudo isso com a estrela deles. A existência deles tinha uma razão desolada. Nem o medo deles da morte era uma coisa de lógica e natureza. Era um efeito imposto a eles. Pois os Necrontyr descobriram que havia um campo de energia ao redor do seu sol, um campo de energia de potencial e poder quase ilimitados.
Ao longo de um período, eles tentaram uma miríade de abordagens inovadoras e testes sobre testes, mas finalmente obtiveram um resultado. Eles confirmaram que o campo de energia era um ser senciente, um ser com o qual fizeram contato. Apesar de seu poder, o ser não tinha um quadro de referência que desse significado a um verdadeiro discurso. Assim, os Necrontyr redirecionaram seus esforços ao projeto, obtendo resultados. Eles forjaram um vaso, um corpo para o ser feito de seu metal vivo, necrodermis. Se fossem sábios, nunca deveriam ter feito isso. Os antigos teriam levado milhões de anos, se necessário, para ter uma ideia da personalidade e dos impulsos do ser antes mesmo de lhe dar um método para interagir com eles. Infelizmente, a raiva dos Necrontyr era tal que eles buscavam qualquer forma de aliado, qualquer forma de vantagem, onde pudessem se vingar de seus inimigos, os antigos. Quando o ser finalmente se manifestou aos Necrontyr, eles souberam por que haviam sido amaldiçoados desde o dia em que sua raça deu seu primeiro suspiro, o momento em que se arrastaram para a Terra. Pois o ser com o qual eles se confrontaram era tudo o que eles poderiam sonhar. Uma potência de proporções ilimitadas, um ser de tanta energia e maldade que ninguém poderia esperar resistir diante dele. Mas eles também perceberam algo. Agora eles seriam seus servos, seus escravos. O ser foi apelidado de Catan, um deus estrela da mitologia Necrontyr, e ele não estava sozinho. Existia um panteão inteiro de seres que poderiam ser contatados para ajudar a destruir os antigos. Mas ele tinha sido o ser que estava lentamente devorando seu sol, perturbando sua emissão de luz de forma que tinha afligido os Necrontyr e tornado sua existência uma miséria. Mais do que isso, ele era a razão pela qual sentiam um terror da morte, mas nunca podiam escapar de seu pensamento ou sombra. Pois o ser que havia estado observando sua existência era o próprio Azakarod, o portador da noite. Para citar, a própria estrela sob a qual a raça Necrontyr viveu suas breves e mórbidas vidas deu origem à vasta energia que abrangia o Sol, que era o portador da noite. Em sua busca por uma arma para derrotar os antigos, os Necrontyr recorreram à poderosa energia coalescente, alimentando-se dentro da fotosfera de sua estrela. O portador da noite, o primeiro Catan a se manifestar abertamente, trouxe consigo a morte que assolava os Necrontyr desde seu nascimento. Após se alimentar do poder sustentador, porém insípido, de uma estrela, o portador da noite apreciou muito mais as delícias epicuristas do temor e admiração dos Necrontyr. Ele massacrou aqueles que ousaram se dirigir a ele, se alimentando do terror e sofrimento deles. Seu apetite não conhecia limites, e apenas com promessas desesperadas de servidão, os Necrontyr conseguiram convencer as criaturas de que havia mais raças, além do seu mundo, que poderiam ser devoradas, seres sencientes além do número para que ele pudesse destruir. Em seguida, os Necrontyr despertaram os poderes de vários deuses estelares, tornando-se temporariamente seus servos na guerra contra os antigos. Fortalecido por um massacre sem fim, nada mais poderia satisfazer sua fome. O Nightbringer lançou-se ansiosamente na guerra contra os antigos, devastando regiões inteiras do espaço em nome de seu próprio apetite monstruoso. À medida que a luta se prolongava e a escala colossal de destruição crescia, o Nightbringer tornava-se cada vez mais desligado da causa pela qual supostamente lutava, contente apenas em destruir e alimentar-se à vontade. Ele usou seus poderes para penetrar na mente das raças jovens e plantar as sementes de seus medos mais sombrios, nutrindo espécies inteiras cuja existência era permeada pelo horror da morte e da mortalidade. Fim da citação. E assim podemos ver que foi o efeito de Azagorod que corrompeu tão profundamente a existência inteira dos Necrontyr. Mas ele não estava sozinho. Os Necrontyr então passaram a contatar e ajudar a manifestar mais desses seres celestiais de poder, os Catan. Como tal, eles eventualmente despertaram Mephet-Han, o Enganador. De todos os chamados deuses estelares, o conhecido como o Enganador era o mais insidioso e caprichoso.
O escasso conhecimento sobre essa entidade sugere que até os Necrontyr sabiam pouco sobre ela quando a encontraram inicialmente. Sua manifestação foi um momento de grande alegria entre os Necrontyr. Eles ficaram maravilhados com sua transição fluida para uma forma terrestre entre eles e a facilidade com que se adaptou ao reino da matéria. Eles primeiro o chamaram de Mefet-Han, o mensageiro, e acreditavam que ele era uma ponte para mediar entre eles e os outros deuses estelares. À medida que o Catan começou a reunir seguidores e devotos, o ser conhecido como o mensageiro logo superou seus pares em influência. O deus estrela parecia muito distante e impressionante para muitos Necrontyr, mas Mefet-Han se comunicava de maneiras que eles entendiam. Isso pode ser porque ele nunca foi tão poderoso quanto os outros Catan e usou astúcia e habilidade para garantir seu futuro. Com seus fantoches mortais dançando ao seu ritmo, o mensageiro alimentou os fogos do ódio que os Necrontyr sentiam pelos antigos. Ao fazer isso, ele os atraiu para uma guerra que reduziria a galáxia a cinzas. Foi o enganador que orquestrou o processo de biotransformação em toda a raça Necrontyr. Fim da citação. Mas o que era a biotransferência? Simplesmente, os Necrontyr foram prometidos imortalidade, uma libertação de sua dor interminável. Eles receberiam novos corpos de necroderme, metal vivo, que se repararia e os tornaria livres de infecção, dor, doença e morte. O necroderme também tinha propriedades regenerativas além da crença da matéria orgânica normal. Portanto, mesmo que um ser feito de necroderme fosse esmagado, fatiado, esmagado ou explodido em pedaços, na maioria das vezes, seria apenas uma questão de tempo antes que seu metal vivo se regenerasse e trouxesse o ser de volta à realidade. As fantasias de biotransformação deveriam então transferir a consciência das mentes desencarnadas para essa estrutura metálica. Eles deveriam ser imortais e quase invulneráveis. Parecia um sonho se tornando realidade, como deveria ser. Apenas um em toda a corte do Triarca ofereceu alguma resistência real e tinha um pressentimento do que isso realmente significaria. Orokin, o adivinho, mas até ele eventualmente se rendeu e passou pelo processo. Alguns faraós e nobres resistiram, preferindo este processo para permanecer puro e permanecer como Necrontyr, mas eles foram encurralados, derrotados e forçados para as cercas, chutando e gritando. Alguns dizem que eles estavam certos em resistir, mas a resistência foi inútil durante o processo de biotransferência, quando enormes edifícios foram preenchidos com engenhocas e maquinaria que destruiriam o corpo e depois transfeririam a consciência para uma forma metálica. Os Catan voaram acima das fornalhas e gritaram sua vitória e alegria para os céus do mundo. Pois não era como um Necrontyr havia sido vendido, nem mesmo perto disso. A energia do campo biológico emitida por seres vivos sencientes era semelhante a um vinho fino, um banquete de deliciosidade superior. Enquanto todo o Necrontyr era forçado a entrar nas fornalhas e seus biocampos vivos eram lançados aos céus, os Catan se banqueteariam. Eles absorveram o poder desta refeição, e isso os elevou a um nível de poder até então inimaginável por qualquer um deles. Os Catan agora realmente possuíam o poder de reivindicar o manto dos deuses. Mas mais do que isso, a biotransferência era uma farsa para a personalidade dos seres transformados em objetos metálicos. Não estava completa. Cada um sentia um vazio que eles não podiam realmente entender. Insatisfação que nunca seria saciada, pois eles haviam perdido algo fundamental para eles. Haviam perdido suas próprias almas. Nem a biotransferência havia sido igual para toda a raça. Quanto maior o posto do indivíduo que entrava nas fornalhas, mais complicada era a mina de metal. O Catan havia direcionado para ser criado para abrigar sua personalidade, assim como as fileiras desciam para a extremidade mais fina da ordem social. A patente e o arquivo dos guerreiros e dos civis estavam um pouco acima dos autômatos, suas mentes esmagadas e tão pouco de seu ser transferido como tentar colocar um oceano em uma dedal.
Os seres vivos chamados Necrontyr se foram, substituídos pelas hordas infinitas, mas sem mente, dos imortais Necrons, nunca capazes de verdadeiramente morrer, nunca capazes de verdadeiramente viver. Um fim terrível para um povo amaldiçoado. A injustiça disso é além de qualquer coisa que eu já encontrei em qualquer outra história. A pura tragédia disso. Tão amaldiçoados eram os Necrontyr. Eles têm todos os motivos para odiar. Portanto, foi assim que o Rei Silencioso, o último dos Necrontyr, o primeiro dos Necrons, viu seu povo em suas lesões intermináveis e soube que havia sido enganado. Ele havia sacrificado toda a sua raça para um destino além de cruel. Ele estava despedaçado. No entanto, sua capacidade de experimentar a dor era muito menor devido à falta daquele aspecto mais importante de qualquer ser: sua alma. Ele sabia que havia falhado com seu povo. Ele jamais pôde vivenciar plenamente a dimensão de seus fracassos. Era um conhecimento que ficaria com ele por todas as eras da galáxia. Além disso, nas subrotinas dos engramatics do personagem, havia um dispositivo de segurança embutido para o Catan na maioria dos seus povos. Uma regra de submissão. Agora, eles simplesmente não tinham escolha a não ser servi-lo, como ele pensou que desejava. Quando fez o acordo com o enganador, ele queria que seu povo fosse como um para ser unificado. Mas essa escravidão incorporada às suas ordens teria sido anátema para ele anteriormente. Agora, o Catan iria ordená-lo. E ele ordenaria ao seu povo. Ele era apenas um mestre de escravos, com o chicote mais antinatural de todos, a falta de qualquer livre-arbítrio contra ele. O Catan não perdeu tempo. Eles rapidamente ajudaram sua raça escrava, os Necrons, a desenvolver uma unidade mais rápida que a luz, sua unidade sem inércia, e a criar mais armas de capacidade destrutiva superior. Então eles deram a ordem mais simples. Os Necrons deveriam se mobilizar para a guerra. Eles iriam esmagar os antigos. Os Catan afirmaram que haviam perdido uma guerra contra os antigos anteriormente e, usando essa parentesco com os Necrontyr, eles os enganaram para se tornarem escravos voluntários, os Necrons. Mas o último e primeiro rei silencioso, Sazarek, rapidamente discerniu a verdade. Os Catan, esses seres divinos de poder, eram na verdade demônios para um. Eles desejavam destruir os antigos. Não por vingança, eles queriam isso puramente porque podiam. Eles queriam isso para que pudessem justificar a exterminação e o banquete de toda a vida na galáxia. Tudo o que Sazerac havia sido informado era uma mentira, mas ele não podia negar seus novos mestres por medo de eles apenas acenarem com os pulsos e exterminarem o que restava de seu povo, uma sombra do que eram. Mas Sazarek, por vezes, ainda tinha esperança. No fundo de sua mente, nunca discernível para seus novos mestres, Sazarek permitiu que seu ódio, uma das poucas emoções que ele ainda podia experimentar por completo, crescesse. Mas não era apenas contra os antigos que haviam criado este desespero em seu povo, tanto que eles literalmente venderam suas almas para se vingar. Não, ele nutria ódio por seus mestres, e um dia sonhou com sua vingança contra eles também. Mas mais do que isso, ele sonhava outro sonho, mas chegaremos a isso no devido tempo. Primeiro, para obter retribuição dos antigos. Você. Obrigado.